dia, meu amigo. Que bom encontrarmos novamente aqui, neste sábado bonito, maravilhoso, para estarmos aprendendo um pouco mais sobre o nosso maravilhoso amor de Jesus. Infelizmente, por motivos de doença da minha sogra, a minha esposa não está aqui para contar hoje a historinha para vocês, crianças. Então, peço desculpas a vocês, mas eu vou ver se até sábado que vem eu consigo ou eu contar, ou alguém contar, ou se ela puder voltar. Eu peço que orem por ela, pela minha sogra, para que tudo dê certo e que Deus possa conduzir toda esta situação pela qual nós estamos passando em família. Está sendo um momento difícil, mas Deus está no controle e temos certeza disso. Agora, hoje nosso tema vai ser sobre amizade. E eu quero cantar sobre um grande amigo. Ó, que amigo muito precioso, nosso amigo Jesus. Vamos cantar este hino com alegria e vibrar com esse amigo precioso que nós temos em Cristo Jesus. Cante conosco. Vamos orar? Pai querido, estamos mais uma vez abrindo a Tua palavra nesta manhã para falarmos do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Queremos pedir que estejas conosco, participando deste culto de adoração e, principalmente, abrindo a minha mente e os meus lábios para que eu fale aquilo que Tu queres que eu fale. E também, Pai, abrindo o nosso coração para que estejamos prontos para receber esta palavra em nossa mente, em nossa vida, para que assim também coloquemos-la em prática em nosso viver. Pai maravilhoso, participa conosco, manifestando-te em nosso meio com o poder do Teu Espírito Santo e falando ao nosso coração nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje nós encontramos em 2 Timóteo. É uma história que nós vamos relatar, que envolve Timóteo e o seu grande amigo, Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos últimos dias de Paulo e vamos falar um pouquinho sobre essa amizade que Paulo e Timóteo desenvolveram. Nós encontramos aqui no capítulo 4, e eu vou ler alguns versos do capítulo 4, que são os temas que nós vamos falar durante esta mensagem de hoje. O verso 9 nos diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. O capítulo 4 começa falando, a partir do início,
Os últimos dias de Paulo, a sua fidelidade, o seu amor, o que ele estava fazendo. E então, nos versos 6 a 8, são aqueles famosos e conhecidos da entrega de Paulo, que eu já combati o bom combate, já acabei a carreira, já guardei a fé. Aquele texto bastante conhecido. E então, ele não morreu logo em seguida, é lógico, sim, é uma despedida de Paulo, mas ele faz nessa carta para Timóteo, ele diz, procura vir comigo para ter comigo depressa. Paulo tinha certa urgência nisso. No verso 13, então ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E então, nos versos 21 e 22, ele diz o seguinte, apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Nos versos de 6 a 22, aqui nós temos a descrição tranquila disso aí, que você pode ler ao todo para ter uma ideia geral, certo? Existem muitas histórias de amizades na Bíblia. Você já deve ter lido diversas e muitas situações interessantes. Amizade de Daniel com os seus 3 amigos, de Davi com o filho de Saul, e assim Jonatas, e assim diversas outras relações de amizade haviam ali. E essa amizade também, nós podemos entender uma coisa quando nós falamos de amizades. A necessidade que nós temos de ter amigos. É muito importante termos amigos. E também a importância que tem a nossa vida, para a nossa vida, ter amigos. Ninguém nasce solitário, ninguém vive solitário. Todos precisamos ter amigos, com quem trocar ideias, com quem conversar, certo? E eu quero estudar um pouco dessa amizade hoje entre Paulo e Timóteo, que foi descrita nessa segunda carta de Timóteo. Uma das grandes amizades relatadas na Bíblia é essa. Essa é uma relação, essa relação entre Paulo e Timóteo, ela é mais do que simplesmente uma amizade. É um relacionamento entre o mestre e o discípulo. É um relacionamento entre o pai espiritual e o filho espiritual. É um relacionamento entre colegas. É um relacionamento entre pastores, onde um foi professor, o outro aluno, mas acabaram se tornando amigos muito próximos. Tanto é que Timóteo acompanhou Paulo em diversas viagens. Pelo que sabemos da Bíblia, o apóstolo Paulo conhecia muito a respeito de Timóteo. Ele conhecia sua família, apreciava a sinceridade que existia naquele lar e também a fé. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 4 a 5, ali está descrito alguma coisa sobre isso. Lembrando das lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu também transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou também em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então Paulo aqui mostra que Paulo conhecia a mãe, a avó, conhecia a fé que Timóteo havia desempenhado. Talvez por esse motivo, as suas cartas dirigidas a Timóteo, elas estão cheias de conselhos pessoais, de como ele deve enfrentar os desafios, como ele deve manter a esperança, a vida espiritual, como ele deve fazer para conduzir a igreja do Senhor nos caminhos certos. É mais ou menos como um pai aconselhando a um filho. Um pastor idoso, em fim de carreira, aconselhando a um jovem que está iniciando o seu ministério. Também encontramos nessa segunda carta de Timóteo, onde o relato de que Paulo está preso agora em Roma. Muitos historiadores colocam que Paulo estava preso na masmorra Mimertina. E a masmorra Mimertina era um lugar sombrio e cruel, onde estavam os presos que estavam esperando a execução da sua condenação. E ali ele passou momentos solitários em seu ministério. E isso ele demonstrou para Timóteo, por isso que ele diz, lá no capítulo 4 e no verso 6, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo.
Paulo já sabia de antemão o que aconteceria com ele. Já tinha notícias já tinha certeza que a sua condenação qual seria. E o título de hoje que nós escolhemos, Traga Minha Capa, não é um mais chamativo para um título ou para iniciar algum programa evangelístico em algum lugar, mas é uma expressão que nasce de um coração que necessita de consolo, amizade e a proximidade de um amigo. Um amigo que possa ajudar em sua fé, um amigo que possa ampará-lo em seus momentos de dificuldade, um amigo que possa conduzi-lo em momentos difíceis que estavam diante dele. E é neste contexto que nós vamos falar de 3 amigos. Primeiro, Paulo, amigo de Timóteo. Capítulo 1. Nós podemos perceber que Paulo, em seu relacionamento com Timóteo, ele ensinou algumas características que um amigo deve ter com outro, um amigo espiritual deve ter com outro. A primeira característica nós encontramos no capítulo 1 e no verso 3. Ele diz ali: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo orava por Timóteo. É importante orarmos pelos nossos amigos. Eu tenho uma lista de amigos por quem eu oro todos os dias. Muitos deles nem sabem que eu oro por eles. Mas para mim não é importante. O importante para mim é saber que eu estou intercedendo por eles. E estou dando, de certa forma, forças para eles vencerem as lutas diante das quais eles estão. De vez em quando a gente se fala com um outro. Mas é bom orar pelos nossos semelhantes. E Paulo fazia isso. Porque é a oração contínua de intercessão por nossos amigos que pode fazer uma grande diferença em nossa vida e também na vida deles. Porque quando nós oramos por alguém, mesmo que essa pessoa esteja um pouco vacilante na fé, nós estamos dando autorização para Deus trabalhar na vida dessa pessoa. E era o que Paulo fazia. No capítulo 1 e no verso 4, nós vemos ali: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde também de alegria. Paulo estava ansioso para ver. Amigos não há distância, mas quando estão juntos, quando podem estar juntos por algum tempo, é melhor. Lógico. A proximidade, o contato, um abraço, um alimento, às vezes um convívio, faz com que o amor cresça e torna esse relacionamento cada vez mais firmemente estabelecido. E Paulo demonstra também no verso 5 que ele gostava de Timóteo, ele tinha uma estima muito grande. No verso 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e tenho certeza que também habita em ti. Muitos cristãos falam em tom enfático sobre o amor e nunca se ouve delas uma palavra de estima, de aprovação, de reconhecimento aos que estão próximos. E aqui é interessante como Paulo, em sua humildade, ele simplifica e ele simplesmente, na simplicidade dele, ele elogia Timóteo. E veja, ele destaca os pontos positivos que vê nele. É muito fácil ver pontos negativos. É muito fácil a gente muitas vezes rotular uma pessoa por algum problema, algum defeito que ela tem. Paulo mesmo teve esse problema anteriormente em uma das suas viagens. Mas notem, aqui ele destaca os pontos positivos. A mesma, guardo a recordação da tua fé, fé sem fingimento, a mesma que habitou tua avó, tua mãe, e eu tenho certeza que também está em ti. Você também tem essa mesma fé. Paulo também continua exortando Timóteo para ter uma vida espiritual ativa. E então, nos versos 6 a 8, ele fala em reavivar o dom que há em Deus e que há em ti, que você recebeu pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas poder, amor e moderação. Paulo vai incentivando Timóteo.
E ele continua levando a vida espiritual para cima. É verdadeiro amigo aquele que induz ao espiritual a desenvolver os dons, a pregar a palavra, a não se envergonhar da fé, a reter e manter a doutrina que recebeu, guardar o depósito do Espírito que lhe foi confiado e usar bem a palavra da verdade para se lembrar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e evitar que palavras vãs o façam fugir das paixões, que palavras vãs o levem para as diversões, para as paixões mundanas, mas o ajude com essas palavras de incentivo, fugindo das paixões mundanas. Este é o objetivo dessa ajuda e desta amizade. Querido, lembre sempre, um amigo deve influenciar o outro a viver na certeza da direção de vida a cada instante. O amigo é aquele que nos ajuda a crescer fortes em Cristo Jesus. Que no momento de dificuldade nos dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, de força. Agora, eu quero inverter um pouquinho, porque Timóteo também era um grande amigo de Paulo. Sem dúvida, Timóteo acompanhou Paulo em algumas viagens, em algumas aventuras missionárias. E Timóteo expressou a fidelidade de um bom discípulo. Mas, por algum motivo, não estava com Paulo em Roma. Nós não sabemos a razão e também não sabemos se ele conseguiu chegar em tempo até lá. Porque a locomoção não era como é hoje. É tudo mais lento, era com lombo de animais, dependia de navios e coisas semelhantes. Mas as palavras de Paulo podemos notar várias características de Timóteo como sendo um grande amigo. Veja, primeiramente, o pedido dele vir depressa, no capítulo 4, verso 9. Venha depressa, ou não demores. E então ele dá uma razão no verso 10. Veja o que ele diz lá no verso 10. Porque Demas amou o presente século e me abandonou, e foi embora para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Eu estou praticamente sozinho aqui. E no verso 14 e 15 ele continua. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo aqui dá um alerta ainda para Timóteo, e ele percebe que Timóteo era um grande amigo, ele demonstra que Timóteo era um grande amigo dele. Ele sentiu que alguns colaboradores, alguns amigos, algumas pessoas que estavam junto dele foram embora. Demas, Alexandre e outros mais. Sabe, é nos momentos difíceis que se prova a lealdade da verdadeira amizade. Um amigo verdadeiro não foge quando o outro está passando por problemas. O amigo verdadeiro está ao lado. Às vezes não presente, mas com uma mensagem de ânimo, uma mensagem de conforto, um cumprimento, um abraço, enfim, ele se faz presente. No capítulo 4, verso 11, 13 e 21, percebemos que Timóteo foi um amigo confiável para Paulo. Veja o que diz lá no verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, venha logo. Lucas está comigo, só ele ficou. Mas venha você e traze o seu amigo Marcos também para vir comigo. E no verso 13 diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E, finalmente, no verso 21, diz: apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, eu te envia saudações, e mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Então, aqui está uma demonstração da confiança que Paulo tinha na amizade de Timóteo. Existe um ditado que diz o seguinte: se você quer que confie em você,
seja confiável. Paulo confiava em Timóteo e isso se pode ver em seu pedido para que trouxesse Marcos, a capa, para ele, ou na frase traga minha capa. Talvez este seja um assunto doméstico e não precisaria ser dado ênfase, talvez não precisasse nem aparecer na Bíblia. Mas eu estou certo de que está registrado para demonstrar o grandioso aspecto prático do amor entre Paulo e Timóteo. Geralmente somos bons para falar do amor e do serviço, mas quando nos pedem alguns favores, muitas vezes nós queremos fugir. Arrumamos uma desculpa, eu não posso, eu não tenho condições, e a gente foge, né? Timóteo não fugiu, e Paulo podia confiar nele. Mesmo em questões tão simples, tão insignificantes à vista de muitas outras coisas. Paulo sentia frio, provavelmente, na masmorra, e ele queria a ação do amigo para que ele trouxesse a capa. E Paulo demonstra, através disso aqui, que Timóteo era um amigo compreensivo. Vem depressa. Venha antes do inverno. Paulo sabia que seu amigo Timóteo iria, mas com toda a confiança que exige uma boa relação de amizade, ele diz, venha antes do inverno. Essas foram as últimas palavras do apóstolo ao seu amado amigo. Paulo sabia que não apenas receberia o abrigo da capa trazida por Timóteo, mas também a compreensão e a simpatia dele. Quando penso nas palavras simpatia, falo da capacidade que as pessoas têm de sentir com a outra, de experimentar suas emoções e de se colocar em lugar dela. Seria mais ou menos o seguinte: calçar os seus sapatos. Essa é uma expressão popular que a gente usa quando a gente quer que a pessoa sinta aquilo que você sente. Você não está calçando os meus sapatos. Ou calce os meus sapatos e você saberá. Agora, quero falar a você de um outro amigo maior. Jesus é o melhor amigo. E ele também é a nossa segurança e a nossa esperança. Quando estudamos Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 4, descobrimos que o melhor amigo, e é dele que nós iremos falar agora. Quem é o melhor amigo, tanto de Paulo como Timóteo? Capítulo 4, verso 16. Na minha defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. E então no verso 17 ele continua dizendo. Paulo sentiu abandono aqui, normal. Você não se sentiria triste, abandonado? Ele sentiu a falta de alguns dos seus colaboradores, eles não estavam ali. Não nos esqueçamos de que ele estava preso, estava sozinho. Mas mesmo assim, ele mantém a esperança. Veja o que ele diz no verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, para que todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo então mostra que, mesmo que os amigos fujam, mesmo que as outras pessoas vão embora, Jesus nunca fugirá de nós. Ele está ao meu lado. Ele está pronto para me dar as forças. Ele me assistiu e me deu forças para que eu me mantivesse firme. Há um detalhe importante que podemos observar no capítulo 4, verso 13. Paulo necessitava da presença santificadora de Jesus em sua vida, por isso ele pede que Timóteo leve os livros, os pergaminhos. Como você pode aprender e conhecer mais do nosso amigo Jesus? É exatamente. Aquele que quer conhecer Jesus é somente através da sua Bíblia. Paulo sentia necessidade da palavra de Jesus para estar mais próximo dele. Paulo sabia, conhecia, mas ele queria ler. Paulo compreende
que é mediante a leitura da Bíblia que se pode experimentar uma maior amizade com Jesus. E Jesus, então, nos encherá de esperança e salvação. Não esqueçamos de que o nosso melhor amigo nos fala a cada instante por meio da sua palavra. Dessa forma, ele sempre estará conosco. E em Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está ao nosso lado. Há uma frase no final do verso 17 que diz: fui libertado da boca do leão. Aqui, alguns historiadores querem dizer, alguns teólogos querem dizer que ele está sendo mencionado o leão como o Império Romano. Mas sabemos que quem está por trás do grande conflito? Não eram os leões do circo, das arenas romanas que Paulo está se referindo. O nosso maior inimigo chama-se Satanás. E Pedro fala que é um leão que está ao nosso redor, rugindo, buscando nos devorar. Esse é o nosso maior e o mais temível inimigo. O conforto que podemos encontrar é saber que Jesus nos defende desse inimigo, porque Jesus é o grande amigo que esteve disposto a dar a sua vida por nós e nos resgatar. E no capítulo 4, no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A confiança de Paulo não era que Deus o livrasse da morte, não era que Deus o livrasse da condenação, da execução da condenação, da execução da sentença que ele estava para receber. Mas a certeza dele é que Jesus o guardaria para que ele fosse levado para o seu reino celestial. Queridos, essa é a nossa grande esperança. Jesus nos guardará para o seu reino celestial. Jesus deseja principalmente a nossa salvação. Nunca devemos, em momento algum, duvidar do seu amor. Assim como Paulo, embora estivesse passando por momentos difíceis, ele não vacilou. Assim como você e eu, quando passamos por momentos difíceis, não devemos perder de vista a coroa que o Senhor preparou para nós. Lá no capítulo 4, no verso 8, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles quanto amam a sua vinda. Querido amigo, querido irmão, estamos passando por situações difíceis. Você, não sei quais são as suas situações, mas você a sabe. Assim como nós, nossa família está passando por uma situação bastante delicada no momento. Muitas pessoas tristes, muitas pessoas orando, mas a nossa confiança não está na vida aqui da terra. A nossa confiança está em sermos guardados para a vida gloriosa que Jesus quer ter conosco na eternidade. É para esse momento que devemos nos preparar. Em Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 20, ali está uma visão que o apóstolo João viu. E nesta visão, ele viu que Jesus está passeando no meio dos candeeiros. Jesus está passeando, andando no meio dos 7 candeeiros, dos 7 candelabros. Ele está passeando ali no meio da sua igreja. Ele está passeando no meio do seu povo. Essa visão apocalíptica nos ensina que Jesus nunca deixará os seus filhos órfãos. Ele se move no meio dos candelabros que simboliza a igreja cristã através da história. E Jesus está sempre inclinado a nós. Nada para ele é pelo acaso. Ele sabe tudo o que ocorre em nossa vida. Ele sabe tudo o que ocorre em nossa igreja.
Ele dirige, cuida sempre ele sempre está no centro. Sua onisciência, sua onipresença nos acompanham em cada segundo da nossa vida. Jesus pode ainda contar todos os nossos cabelos, porque nos conhece totalmente e deseja manter íntima comunhão conosco. Veja, a preocupação de Jesus é tanta que ele sabe até quantos cabelos. Tudo bem, eu não tenho mais muitos, né? Você vai dizer, mas ele sabe. Eu não me preocupo com isso, mas ele sabe. Não que ele valorize o nosso cabelo, mas é para demonstrar quão grande é a preocupação individual que Jesus tem para com cada um dos seus filhos. Certa ocasião, um astrônomo refletiu sobre o tamanho da Terra, a pequenez deste planeta quando comparado ao universo. É mais ou menos como uma partícula de pó, que quando entra uma réstia de sol em sua casa, você vê umas partículas de pó ali no meio, são bem minúsculas. É mais ou menos assim o nosso planeta em comparação com o universo. Mas sabe qual a coisa mais impressionante em tudo isso? Mesmo nesse planeta minúsculo, com esse Deus maravilhoso que nós temos, Jesus está preocupado com tudo o que passa nessa partícula de pó que é a nossa Terra. Tudo o que acontece dentro dessa partícula, e eu vou um pouco mais longe, tudo o que acontece com cada pessoa particularmente. Ele tem uma preocupação grande. Ele quer ser amigo de cada um de nós. Ele quer nos salvar. Ele quer nos conduzir a um futuro esplêndido, um futuro melhor. E Ele nos quer conduzir para a salvação e a vida eterna. Lembre-se, Jesus é o nosso grande amigo e Jesus também é a nossa grande esperança. Ele deseja hoje visitar, antes que chegue o inverno deste mundo. Antes que cheguem as dificuldades, as provações. E note, ele não vai levar apenas a capa, mas ele quer trazer a você a salvação. Ele quer levar a cada um dos seus filhos a vida eterna. Ele prometeu que nunca nos deixaria. Ele não prometeu que não sofreríamos, não teríamos dificuldades. Mas ele prometeu que estaria ao nosso lado, nos protegendo e guiando até o fim da história deste mundo. Queridos, devemos também seguir o exemplo de Jesus, o nosso Mestre. E podemos tornar-nos amigos que levem esperança para aqueles que estão mal próximos de nós. Há muitos que estão vivendo o inverno da vida. Solidão, depressão, dificuldades, fome, outros problemas. Muitos estão vivendo o inverno da nossa vida, da sua vida, solitários, lúgubres, necessitando, às vezes, de uma palavra amiga, de um abraço, de um contato, de um olá. Amigos verdadeiros como Paulo e Timóteo foram. Que estejam a seu lado, que os visitem, que os compreendam, que orem com ele, que orem por ele, que os estimem e os respeitem. Eles necessitam de amigos confiáveis que os conduzam ao grande amigo que é Jesus. Eu quero convidar você hoje, querido amigo, para que você seja este amigo confiável que conduza outras pessoas aos pés de Jesus. Que a sua decisão possa transformar você em um canal de bênção para essas pessoas. Que a sua vida seja uma vida que leve conforto e paz àqueles que tanto necessitam desse maravilhoso Deus, desse maravilhoso Jesus. A esperança que temos é que em breve Jesus voltará. E essa esperança nós devemos compartilhar. E essa esperança nós devemos cantar. Eu quero cantar com você agora também. Um hino que é um dos mais conhecidos do nosso hinário. Ó, que esperança vibra em nosso ser, pois
aguardamos o Senhor. Cante conosco. Vibre com esta mensagem. Prepare-se para a volta de Jesus. O Luciano veio dizer um oi para você. Ele está aqui do meu lado o tempo todo esperando a hora dele entrar. Mas infelizmente hoje não pudemos contar a historinha dele. Vamos orar. Pai querido, somos gratos pela amizade que temos uns com os outros. Pelos amigos que têm nos conduzido e guiado ao teu lado. E também pelo grande amigo que é Cristo Jesus, que está no controle e na direção da nossa vida em cada momento. Que tu estejas ao nosso lado, nos conduzindo, fortalecendo e apoiando. E que a cada momento possamos ser instrumentos, amigos, companheiros, para levar a esperança a pessoas que não te conhecem. Continua nos dando um sábado alegre, feliz em tua companhia e que ao teu lado nos tornemos vitoriosos pelo teu poder, amor e tua graça. É a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar conosco. Que o seu sábado seja abençoado, feliz e maravilhoso. Se você gostou da mensagem, compartilhe com pessoas que estejam necessitando dela, para que mais pessoas também possam ser confortadas com a certeza e a esperança de que Cristo Jesus está ao seu lado. Compartilhe nossas mensagens, curta a nossa página e se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Marque o sininho que você vai receber as notificações quando entrarmos no ar. Que Deus abençoe você. Que você tenha um sábado feliz e abençoado na presença de Jesus. E o Luciano diz tchau para você também. Que Deus o guarde. Um bom dia. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz.
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.